Estamos de volta com as análises de episódios antigos, aquele quadro lá que vocês pedem absolutamente todos os vídeos desse canal, que não são análises de episódios antigos, mas que chega na hora e o vídeo atrapalha o canal mais do que ajuda, mas que a gente adora fazer e adora relembrar esses episódios aqui. E já vamos começar a fazer na boa aí, pessoal. O vídeo é de graça, entendeu? Vocês não estão pagando nada. Vamos aproveitar e dar uma ajudinha, mano. Mais da metade dos senhores não dão like nos vídeos e o like dá uma ajudada boa, bem como assistir até o final. E assistir até o final, eu sei que a maioria de vocês assiste por causa da retenção desses vídeos, que é muito alta. Agradeço por isso, inclusive. Agora vamos lá, pessoal. O episódio 11 da quinta temporada de The Walking Dead. Esse aqui é um episódio que é de transição, é a gente dizendo adeus a essa rotina dos sobreviventes de sobreviver no limite, esse tipo de coisa. Aqui os caras estavam sem comida, comendo cachorro na estrada, desconfiando de absolutamente qualquer coisa e sem esperança. Mas esse episódio é a transição disso para um futuro esperançoso e muito promissor. Aqui começa o arco de Alexandria e aqui nós somos apresentados a comunidade de Alexandria, a introdução de Alexandria, que é assim uma das coisas mais bem construídas de The Walking Dead. É uma das coisas que é construída de uma maneira tão empolgante, cara. Esse episódio, que é todo de preparação pra chegada de Alexandria, ele é tão empolgante, mano. Eu lembro da época que esse episódio saiu e eu fiquei na ponta da cadeira o episódio inteiro assistindo. Ele é muito nostálgico pra mim, porque é uma época muito boa de The Walking Dead. É uma época muito bem feita de The Walking Dead, essa segunda metade da quinta temporada. Eu gosto muito dessa segunda metade, principalmente desses primeiros episódios aqui, onde você tem essa transição. E esse episódio, cara, eu revendo ele hoje em dia, ele ficou melhor do que ele já era, sabe? Ele era incrível quando assisti das primeiras vezes. Ficava na ponta da cadeira, era muito tenso. Eu queria saber o que ia dar, eu queria saber se ia dar certo. Eles sabiam mexer com as nossas expectativas como ninguém e era muito bom. Mas hoje em dia, vendo hoje em dia com a percepção mais apurada que eu tenho sobre a obra The Walking Dead e sobre o que veio depois, esse episódio, ele cresceu com o tempo. Ele ficou muito bom, cara. Foi um dos episódios que eu mais fiquei surpreso reassistindo. Eu gosto muito dele mesmo, assim. Porque, assim, é toda a introdução de uma nova parada que vai mudar completamente a dinâmica da série. E, como eu disse, é extremamente bem feito. Esse episódio, como um todo, é extremamente bem feito, extremamente bem dirigido e, principalmente, extremamente bem roteirizado, cara. O roteiro desse episódio é lindo, cara. É lindo. Eu acho que esse é um daqueles episódios que eu não tiraria um segundo sequer, uma cena sequer, porque parece que todas as cenas, sem exceção desse episódio, precisavam estar lá. Todos os pequenos momentos, mesmo os momentos assim curtos, onde você desenvolve o Glenn um pouquinho aqui, você tem uma conversa da Rosita com o Abraham, onde você tem o Glenn achando a bateria do trailer lá no final do episódio, e aí referenciando o Dale. Todos os pequenas ceninhas desse episódio valem a pena. Todas essas pequenas ceninhas do episódio são significativas e o episódio inteiro é bom, sabe? É aquele episódio que eu sei lá, mano, tudo nele pra mim funciona muito bem. E anos depois, meu amigo, o negócio continua bom pra caramba. A começar, mano, pela aquela cena inicial do celeiro, né? Do Aaron chegando lá e a gente tendo o primeiro contato dele com aquele grupo selvagem, mano. O Aaron todo polido, tentando fazer diplomacia, tentando trazer confiança pro pessoal do Rick, e o pessoal do Rick completamente bicho do mato, completamente cabreiro todo mundo. Chega o cara lá, o Daryl já sai lá fora pra ver se tem gente, todo mundo começa a olhar pelas frestas do celeiro se não tem gente se escondendo, e o Glenn falando, ali eu não vejo ninguém, eu só vejo um monte de lugar pra se esconder. Ou seja, pode ser que esteja tudo cercado. O cara revista o Arrow, sendo que já tinha sido revistado, todo mundo sacando as armas, e o Rick lá, mano, olhando assim... Quem é esse cara, mano? Quem é esse cara, mano? E ele vai se apresentando, falando de Alexandria e que ele quer recrutar o pessoal do Rick e que ele tava observando eles. E todo mundo fica puto com o fato de que ele tava observando eles e o Daryl não tinha percebido isso. E o Rick pergunta, há quanto tempo que você tá observando a gente? E o Aaron responde, tempo suficiente pra saber que vocês são boas pessoas. Pra saber que vocês são foda o suficiente pra ignorar praticamente um bando inteiro de zumbis
porque tava andando na sua cola, fodas o suficiente pra mesmo passando fome e dificuldade não se virar uns contra os outros. Mano, essa cena inicial, essa introdução do Aaron é tão foda, mano. O personagem entra tão bem na série. Ele era tão interessante, sabe? Ele como sendo esse cara, que não só é uma ferramenta muito importante pra introduzir o pessoal à comunidade e explicar tudo pra eles, mas que, além de tudo, é um personagem bem escrito, sabe? As falas dele, o jeito dele pensar, como ele refuta as coisas do Rick, e ele refuta tudo que o Rick pergunta. Mano, essa cena do celeiro, deles se confrontando, é um show de roteiro. É um show de roteiro bem escrito, de roteiro bem pensado, e é linda de ver hoje em dia, sabe? Aquele grupo todo unido, todo selvagem, e o cara tentando quebrar essa casca, tentando ganhar a confiança dos caras, dando tudo, todos os artifícios possíveis e se arriscando pra poder ganhar a confiança deles. E ele vai falando, e ele vai mostrando as fotos, e ele vai mostrando as coisas. E aí você pensa, caraca, esse cara, esse pá que ele tá falando é verdade mesmo, mano. E aí você vê o pessoal em volta dando aquela baqueada. E aí a gente pensa, caraca, mano, será que essa vai ser a nossa próxima grande comunidade? E aí bem nessa hora o Rick faz a coisa completamente subversiva. Ele mete um socão na cara do Aaron, sem mais nem menos, que o cara cai duro no chão, que uma jaca, assim. É muito bem filmada essa cena, inclusive, você sente o soco pra caramba. E isso tudo acontece antes da abertura, meu amigo. Depois da abertura é mais show e show de diálogo. Eu acho muito foda aquela cena em que o Rick pergunta quantas pessoas estão com você. E o Aaron manda, assim, um negócio assim que quando o roteirista escreveu essa cena, eu sei que ele se achou o máximo escrevendo essa cena, porque ela é muito boa mesmo. É aquela cena que, tipo, eu posso sentir a satisfação do roteirista em escrevê-la. Ele pergunta, quantas pessoas estão com você? E o Aaron responde, e isso importa? E o Rick, é claro que importa. E o Aaron responde, não, é de fato, importa. Mas importa quantas pessoas eu diga que tem lá fora? Você não vai acreditar em mim de qualquer jeito, não importa quantas pessoas eu diga que tem lá fora. Aí que fica legal, que começa a tocar uma cena de tensão, ele começa a falar 8, 25, cento e tantos ou nenhum. É muito foda essa cena, cara. E ele tá certinho, mano, não importa o quanto ele falasse. Tanto que ele revela verdadeiro depois. Na real, ele fala, só tem 2 pessoas. E o Rick, obviamente, não acredita. Ele fala dos carros, ele fala do bloqueio da estrada. E é aí que a gente vê a virada, mano. E um elemento muito importante desse episódio, que é a questão da Michonne. A Michonne é o contraponto do Rick naquele momento. E é muito legal ver que, desde a 3ª temporada, essa relação dos dois vem crescendo até que chega aqui. E ela se torna realmente o contraponto do Rick, ao ponto de ele ouvir o que ela tá dizendo, ele prestar atenção no ponto dela. E a Michonne meio que puxar o Rick um pouco, sabe? A Michonne ser um pouco a voz da razão ali, sabe? De que, sei lá, mano, esse cara, ele parece ser um cara legal, mano. Esse cara, eu acho que a gente precisa de checar se isso é verdade ou não. A gente não pode simplesmente assumir que é verdade pra não se arriscar por puro medo. Eu acho que compensa a gente ver se esse cara é real, se essa comunidade é real, porque a Judith precisa de um futuro. A gente precisa abraçar essa oportunidade se ela for real. Isso é muito legal, mano, porque o Rick, ele tá full, não vou me arriscar nunca mais. E alguns personagens estão com ele, né? O Glenn, por exemplo, é um que era muito benigno lá no início. E aqui nesse episódio você vê que ele tá calejado também. Nessa segunda metade da temporada a gente tem um pouco disso, né? O Glenn ficando mais duro, ficando mais bruto. E ele tá junto com o Rick nesse momento também. Ele tá do lado do Rick nessa. E ao longo do episódio ele vai quebrando e voltando a ser o velho Glenn das antigas. Conforme o Aaron vai ganhando a confiança dele, eles vão vendo que a Alexandria é real. Meu amigo, é como eu disse, cada cena desse episódio é preciosa, cara. Cada linha de diálogo, ele é até discrepante do resto da temporada inteira, sabe? Não tô dizendo que o resto dos diálogos da temporada inteira são ruins. São muito bons. Temos episódios incríveis nessa temporada, como vocês bem viram até agora. E vamos ter muito mais. Mas esse episódio é especial, sabe? Eu acho esse episódio extremamente eficaz, sabe? Ele é na dose certa, assim, o negócio foi criado de maneira quase científica, meu amigo. É muito, muito perfeitinho. E aí, no final de tudo, depois de provar que o Aaron tava falando a verdade em tudo que ele disse, o Rick concorda em ir pra Alexandria, só que com os termos dele, pegando a estrada que ele quer pegar pra chegar lá. Mesmo o Aaron sendo contra isso e falando, não, a estrada que eu disse pra você ir
é a estrada em que a gente já limpou, é a estrada que é mais segura. E o Rick, não vou me arriscar. E a gente até entende um pouco o lado dele, sabe? O Rick, full bicho do mato, assim, por mais teimoso que seja, dá pra entender o porquê que ele tá tão traumatizado assim, sabe? Dá pra entender porque a gente acompanhou toda a trajetória até aqui. E aí eles partem à noite, pra ficar fácil de se esconder no escuro, caso eles chegam lá e o negócio dê ruim. O que se prova ser bem imprudente por causa do que acontece e dá merda. E aí a gente começa a parte de ação do episódio, que, meus amigos, também é muito boa. Em questão de direção mesmo. Não é só aquela açãozinha de tipo, uou, apareceu uns zumbis ali, vamos matar os zumbis, minha gente. Olha só. 5 temporadas, né, meu amigo? A gente já viu morte de zumbi suficiente pra achar isso bem meh. O que acontece aqui é que eles fazem uma cena de ação muito criativa, cara. É muito boa essa cena, mano. Que é o pessoal dirigindo, né, no meio da estrada. E como eles veem que eles estão no escuro, no momento em que o Rick descobre aquela escuta do Aaron e distrai um pouco o Glenn que tava dirigindo, eles dão de cara com uma horda de zumbi no meio da estrada. E começa a cena, mano. Essa cena é uma tensão desgraçada, mano. Porque, né, o Walking Dead nessa época tava matando todo mundo. Tinha morrido Beth e Tyrese em 2 episódios seguidos. Dentro daquele carro só tinha personagem que eu gostava. E aí nessa época eu só pensava, pelo amor de Deus, não mata esse povo, mano. Não mata, não morre, chega de morrer gente. E os caras vão atravessando a horda, mano. O Glenn não pode parar, porque se dá uma horda vai parar o carro, eles vão ficar presos no meio da horda. Então ele acelera e ele não tá vendo porra nenhuma, tá tudo vermelho. E o farol do carro, por causa das entranhas do zumbi que eles estão batendo em alta velocidade, deixa todo o carro vermelho e a luz do farol, que era amarela, fica vermelha. E é muito estiloso, mano. A paleta de cores dessa cena tem muito vermelho, né, nas luzes. É muito interessante isso aqui, é muito legal, é bem desesperador essa cena. E aí quando eles atravessam o negócio, eles veem que o trailer parou e voltou e não passou pela horda e tudo mais. Então eles têm que encontrar a galera do trailer. Como eles vão fazer isso? Passando pela floresta, meus jovens. E ali, cara, como eles estão entrando numa área que é tipo uma horda de zumbi dentro de uma floresta, mano, vai ter zumbi pra todo lado. E como tem muito zumbi, eles têm que usar as armas de fogo. Então você vai pensando, caraca, vai encher de zumbi nessa porra. E a cena é escura, mano. E você mal vê as coisas direito. É bem foda essa cena, sabe? Porque eles usam um elemento de escuridão como narrativa, sabe? E é muito louco o Aaron louco, porque ele vê o sinalizador do Eric e joga tudo pro ar pra procurar o Eric. E o pessoal vai atrás, porque se o pessoal do Rick viu o sinalizador, eles vão querer ir pra lá também achando que foi eles. E aí, meus jovens, essa cena de ação dentro da floresta é outra parte que eu gosto bastante, mano. A cena do Glenn atirando, mano. E tipo, enquanto o Glenn tá atirando, tem um zumbi lá atrás que toda vez que o Glenn dá um tiro, o zumbi tá mais perto dele. É bem legal essa cena, mano. Com a luz do tiro, a gente vê o que tá em volta. E o Glenn quase morre pra variar nessa cena também, né? Pra variar. Meu amigo, nessa época, Glenn em perigo era um negócio que vendia bem, viu? Vendia... Nossa, eu caí em todas as cenas, mano. Todas as cenas que o Glenn quase morria, o que era muito. Eu tava na ponta da cadeira, eu tava, meu Deus do céu, não pode morrer, meu Deus do céu. Era assim todas as cenas, sem exceção, cara. Meu Deus do céu, como eu gostava dessa época. E a cena do Rick matando o zumbi com sinalizador, maluco. Essa cena, mano, palmas pra quem teve essa ideia, porque é muito louca a luz do sinalizador iluminando a cabeça do zumbi embaixo da pele, mano. É exatamente o que aconteceria. E aí a gente tem uma ceninha muito interessante na hora que eles encontram o grupo de novo e que eles encontram o Eric. É um detalhe muito pequeno, mas que eu gosto bastante, que é o sinal de assovio que o Rick usa pra avisar que ele tá chegando. 2 assovios característicos. Ele assovia primeiro, aí depois ele assobia de novo, e só na segunda vez que ele assobia que o Daryl responde. Isso é muito da hora, mano. Detalhezinho muito pequeno, mas que enriquece o fato desses caras terem virado sobreviventes profissionais do apocalipse zumbi. Daí todo mundo se reencontra, é bem legal, bem recompensador pra uma série que tava no fundo do poço em relação ao otimismo. Tudo dava errado em The Walking Dead nessa época, nada dava certo há um bom tempo. E aqui a gente tem as nossas recompensas com coisas
finalmente dando certo. Esse episódio ele é bem recompensador depois dessa estrada tortuosa que tivemos até aqui. E aí a gente tem essa parte final deles indo pra Alexandria, eles passam por Washington e tem uma ceninha muito bonita da Rosita e o Abraham olhando pra Washington assim e simplesmente deixando pra trás. Washington, que sempre foi o objetivo deles, e agora eles estão deixando pra trás assim, com um sorriso no rosto. Daí a gente tem finalmente a cena que o Rick chega nos portões de Alexandria. E no início do episódio, na hora que ele tava falando em particular com a Michonne, ele fala um negócio muito foda, mais uma vez, o roteiro impecável desse episódio, que ele pergunta pra Michonne: quando você chegou em Woodbury, o que você ouviu? E aí ela responde: silêncio, eu não ouvi nada. Quando você chegou no Terminus, o que você ouviu? Bom, eu não ouvi nada. E aí ele responde: pois é, em algum momento nessa noite, eu vou estar diante dos portões dessa comunidade e eu vou ter que decidir, sem saber o que tem lá dentro, se eu vou colocar minha família lá dentro ou não. É por isso que eu tenho tanto medo. E eles chegam enfim no lugar e é mais uma vez, sem trilha sonora, silêncio, mano. Só som ambiente. E olha pro portão de Alexandria, silêncio. E você fala: caralho, mano, é agora, mano. E nessa hora, bem no fundo, você começa a ouvir o som de criança brincando, mano. E nessa hora, tem um take lindo no rosto do Rick, assim, bem fechado, só nos olhos dele, aquele take tipo anime mesmo. E aí a gente vê as expressões do Andrew Lincoln gradativamente, mano, descansarem. Você vê a tensão no olhar dele sumir, se desfazer. E é arrepiante, porque nessa hora começa a tocar uma música bem de alívio mesmo, bem emocional. E nessa hora, meu amigo, arrepia tudo, viu? Arrepia tudo. Na época que eu assisti pela primeira vez, eu me arrepiei, mas hoje em dia assistindo, cara, eu não sei se o tempo e a maturidade fez com que eu ficasse mais mole, ou se é o fato de eu ligar tanto pra esses personagens e conhecer e prezar tanto por eles, depois de tudo que eu vi eles passarem, ou se é uma junção dos dois, mas revendo agora, dessa vez, fiquei muito emocionado nessa cena, sabe? Em questão assim, de marejar o olho, e é lindo demais, cara, e é uma cena tão sutil, tão bonita, tão bem feita. Você não precisa usar um drama pesadão. Não, takezinho no olho, é o simples fato da expressão dele descansar e aquela música subir. É um significado do caralho, mano. Meu Deus do céu. E aí o episódio termina com ele pegando a Judith, sorrindo e indo em direção ao portão. Perfeito, mano. Não tem como mexer nesse episódio, cara. Eu já gostava muito desse episódio, mas agora eu digo que ele é um dos melhores da temporada. Falei isso pra um monte de episódios dessa temporada, mas esse é um dos melhores mesmo. E, cara, é lindo, é muito legal isso, mano. E principalmente depois de todo aquele sofrimento que a gente viu os personagens passar durante episódios consecutivos sem uma recompensa sequer, uma jogada extremamente sábia e extremamente arriscada do The Walking Dead, que potencializou completamente esse momento de recompensa, mano. E falando em recompensa, o próximo episódio, mano, o episódio 12, também é outro grande episódio que é muito sobre isso. Mas o que você acha a respeito desse episódio? Comente aqui embaixo, meus amigos. Deixa o like no vídeo, mano, pra impulsionar, pra que a gente continue fazendo esse negócio. Esse mês de dezembro vai ser só análise de episódio antigo. A gente vai finalizar o ano, finalizando a 6ª temporada de The Walking Dead, meus caros, e finalizando esse quadro de análise de episódios antigos em grande estilo. Mas isso só vai acontecer com o apoio de vocês. Então, deem like, assistam até o final, assistam os outros análises de episódios antigos que a gente já tem desde a primeira temporada. E é isso, cara. Sigam-me nas minhas redes sociais. Instagram tá aparecendo aqui, DouglasXTWC. A gente tem nosso servidor do Discord também, você pode seguir a gente lá. E é isso, mano. Muito obrigado por toda a audiência, por terem assistido até aqui. Até mais e falou!